Pois é. Eu sou neto de escravo, né? Então sei bem o que é isso, não é verdade? Só que toda a vida da gente, a gente vem lutando, né? Lutando. E a gente tem uma dificuldade imensa de fazer com que as pessoas tenham uma consciência de classe, né? As pessoas têm uma dificuldade de ter uma... Até mesmo na família da gente, a gente não consegue isso, né? E a minha pergunta é muito simples. O que a gente tem que fazer para realmente, né, organizar, principalmente a nossa turma negra, né, para tomar uma consciência de classe e fazer uma ação transformadora? Beatriz, vamos juntar mais uma questão, que aí eu... Faça a pergunta. Fácil. Bom, vou tentar ser sintético. Eu chamo Rubens e sou estudante de História da Faculdade de Filosofia na USP. E aí eu queria primeiro começar com uma historinha bem rápida, que eu estava na Assembleia Legislativa no mês passado, quando houve o chamado da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa para discutir a questão das cotas lá. E as 3 pró-reitorias das 3 universidades públicas de São Paulo estavam lá. E, claro, como não podia deixar de ser, a USP se arvorou na liderança do debate e a professora que estava lá, que é pró-reitora, né, de graduação, houve um momento em que o debate se acirrou, porque eles justificavam que havia os programas como PASUSP, Inclusp, e esses já incluíam todo o debate, né? E houve um momento em que alguém denominou ela de negra. Milton Barbosa, exatamente. E a hora que ele disse isso, eu jamais vou me esquecer do rosto, de como a professora não acreditava no que ele estava fazendo, porque aquela mulher nunca se viu como negra. Ela nunca se viu. Quando ele falou isso, ela acho que levou um choque. O rosto dela, a imagem do rosto dela levando um choque, é a imagem do racismo mascarado desse país. Então, o primeiro movimento que eu acho que é mais importante é desmascarar o racismo, porque o problema do Brasil é, na verdade, mascarar o racismo, como se não houvesse racismo, como se não houvesse preconceito, na verdade, né? Porque tudo nós vamos dizer, não, mas isso é brincadeira, mas todo mundo se entende, o Brasil é um povo amigo, o brasileiro é um povo pacífico. Muito pacífico. Vê a quantidade de mortos na periferia, vê a quantidade de pessoas morrendo de fome, porque isso é uma violência tremenda, né? O racismo é uma violência tremenda. E aí, a minha pergunta, na verdade, é a seguinte. Nas cotas, há uma... para você participar, você precisa se autodeclarar, né? E eu acho importante isso. E a questão de autodeclarar, justamente porque a identidade, é se identificar como tal. E a minha pergunta é como fazer com que as pessoas que não se veem como negras se identificar como tal. E talvez, aí eu acho que é um pouco da minha discordância com o que você falou, mas a gente está aqui para o debate mesmo. Eu penso um pouco na África do Sul, na história da África do Sul. E a história da África do Sul é uma história assim, muito importante, porque ela mostra como que, a partir do próprio conflito, da resolução dos conflitos, que durou 40 anos de um símbolo, que foi o Nelson Mandela, né? E depois da sua candidatura à presidência e a sua gestão na presidência, mostrou como que aquele Estado tão discricionário, como era, né, racista, como era o Estado sul-africano, conseguiu lidar com essa questão
de forma muito importante, muito inteligente. Eu não sou daqueles que acham que a história se repete, mas eu acho que há algumas coisas a gente pode pensar como exemplar no sentido de buscar uma solução a partir daqueles exemplos, né? Então, lá eles fizeram, por exemplo, o tribunal depois não jogou os crimes, né? E há uma coisa muito interessante, que há o resgate da memória sul-africana e o resgate daquilo que é a tradição sul-africana. Eu estou chamando de tradição, quer dizer, aquilo que é a cultura que veio antes da colonização. E aí o que eu acho mais interessante lá é essa capacidade deles, quer dizer, com todos os problemas que eles têm, mas a capacidade deles conseguirem mesclar aquilo que é a tradição e aquilo que a gente pode chamar de modernidade, né? Que vem com todas as questões das tecnologias, da própria ciência branca, porque a ciência é considerada branca porque a ciência é europeia, né? Ela se espraiou pelo mundo, pela Europa, né? A academia é europeia, não existia academia. Se você for para as comunidades africanas, eles tinham outros tipos de tradição que às vezes são muito melhores do que a nossa academia. Se a gente for pensar, por exemplo, nos griots africanos da tradição oral, é impressionante o que eles conseguiam transmitir só pela oralidade. E isso se perde. Eu acho que isso que é o que você fala, por exemplo, quando se apaga a história africana do mundo, né? Porque é isso que eles tentam fazer, apagar a história africana do mundo. Então, a minha pergunta, eu sei que eu fui muito longe, mas a minha pergunta é: como fazer para que a questão do se autodeclarar seja uma questão de tomada de consciência daquele que vê na possibilidade de entrar numa universidade, lutar pelas causas, né? Você entendeu, né? Eu vou tentar responder as duas de uma vez, que foi montando uma coisa maluca na minha cabeça. Sobre a identidade de classe, nos últimos anos, cresceu cresceu de forma significativa a quantidade de negros que se autodeclaram negros. E aí, por que isso? Aí eu podia ser super otimista e falar porque existe Racionais. Também é porque existe Racionais. Eu acho de verdade que o Mano Brown tem um papel incontestável na identidade da juventude negra. Tem mesmo. Quando ele escreve o Nego Drama, né, ele faz um monte de gente entender por que existe daquele jeito. E mais uma porção de coisas que ele escreve que para mim é uma das coisas que mais faz sentido assim quando você vai falar do povo negro. Mais ainda essa moda da cultura da periferia, sei lá. Mas rolou, e aí o que acontece, né? O capitalismo, eu não gosto de ficar falando capitalismo em abstrato, porque eu nem mas ele tem um poder que é muito, muito pesado, assim, com a... Eu odeio falar isso, gente, mas com a pauta das opressões, isso. Porque ele incorpora como mercado uma fatia, aquela população oprimida. Então, o povo negro foi incorporado nesses últimos anos pelo capitalismo como mercado. Então, a moda do Black Power, ela existe de novo, ela começa a existir, porque agora tem produto para o cabelo, porque antes não tinha. Os turbantes e tudo mais, né? Vira um mercado mesmo de cultura negra. A gente fica brincando disso lá, né? Que a gente vai fazer... Quando a gente foi fazer o ato lá do Shopping Higienópolis, que tinha uma doida lá que estava construindo o ato também, que falou, não, a gente podia colocar... Tem um balé africano que chama Afro-Coteban, que é muito, muito legal. A gente podia colocar elas para dançar no meio do shopping, no ato. Tipo, né? Aí a menina respondeu, eu não vou, desculpa, eu não vou lá, né, dançar para branco, olhar e falar, ai, que exótico.
porque é isso, né? Se criou, então, uma cultura, um fetichismo com o povo, com a cultura do povo negro, né? E até com o racismo, cara. Esses dias eu ouvi uma menina dizendo a seguinte frase: eu queria namorar um menino preto. Deve ser mó legal, né? Tipo, namorar um menino que sofre racismo e ficar lá. Meu, que é isso, cara? E aí, isso explodiu. Hoje existem vários espaços só de negros, assim, festas do povo preto. O povo preto está se encontrando de novo nos espaços. Tem, por exemplo, eu moro na Zona Leste. Tem onde eu moro uma galerinha que dança, e no centro da cidade tem vários espaços, várias baladas, tinha antigamente, agora a prefeitura fechou a Rua do Samba, que tinha um monte de preto, que só tinha preto, mas que de fato que é um povo que não tem consciência nem de classe nem de raça, que tá junto porque é mais fácil sair com o cabelo para cima com uma outra irmãzinha do lado de cabelo para cima, e é mais fácil. É muito engraçado que preto se encontra na rua, se olha e sorri. Nem se conhece, mas se olha, tipo, fica mais tranquilo com o espaço, assim, chega a dar uma olhada.